Agora vamos à luta, né, meus amigos? Bom dia para todos, quem está ao vivo. A ideia hoje é falar de gestão de projetos e eu, como o TCU aí está para abrir esse ano, nessa primeira aula, como o CESP gosta dos conceitos iniciais do PMBOK, a ideia é falar disso hoje, beleza, pessoal? Nós teremos aí 13 aulas, mas misturando tudo, né? Gestão de projetos, IT, COBIT e BPM, legal? Hoje a gente vai focar em PMBOK. Aqui um resumo da minha trajetória aí. Alguns já estudaram comigo, eu tinha o Lucas, né? Já está com 4 anos, agora já tem a Luísa, já está com 6. Quem é pai aí sabe que os 3 primeiros meses doem muito, né? É difícil e tal, graças a Deus já está com 6 meses, está bem. E um pouco da minha experiência aí para quem não me conhece, o foco principal então da minha carreira hoje é gestão. Falar um pouco aqui da referência bibliográfica, pessoal. Uma grande vantagem dessa matéria, gestão de projetos, é que existe um livro que 99% das questões é a base, legal? Esse aqui, o PMBOK. Então é lógico que aqui o objetivo, como vocês já têm experiência em concurso, já fizeram essa matéria antes, a gente não vai ficar no basicão, a gente vai aprofundar um pouco mais alguns conceitos, né? Conceitos esses que a banca ainda nem cobrou e pode cobrar, esse é o objetivo, e a nossa base é esse cara aqui, tá bom? PMBOK. Só que algumas questões, elas vêm de outros livros, melhor, principalmente desse livro aqui, o Preparatório para Certificação PMP. Alguém aqui é certificado PMP, pessoal? Tem, sempre tem alguém, né, nas aulas. Então, certamente, quem é certificado teve que mergulhar nesse livro, né? Porque são 200 questões, 4 horas para você fazer. No caso das bancas, de vez em quando, elas vão nesse livro. As bancas não, é uma pessoa física que faz a prova, né? Um ser humano. Então, o cara vai naquele livro para se inspirar a fazer questões. Eu vou te mostrar uma hoje aqui, que caiu daquele livro. Aliás, esse livro da Rita, existem questões que não são muito boas, e a banca às vezes vai nessa. Então, vou te mostrar uma questão dessa. Normalmente, a Sesgran Rio é que mais cobra aquele livro lá, beleza? Naquelas questões mais específicas. Mas eu vou te mostrar uma questão do CESP que veio dali. Questão até que foi mais elaborada, tá bom? Ou seja, você não precisa sair comprando livros. Aqui é só para você ter uma referência do que as bancas estão cobrando. E 99% é esse livro aqui, tá bom, pessoal? Vem embora. Quem vai fazer uma prova aí que sempre cai essa matéria, por exemplo, Petrobras, que é processo de negócio, são 10 questões dessa matéria, infraestrutura são 10 questões dessa matéria, aí talvez valha a pena você adquirir o livro, legal? Aqui rapidamente, só para a gente relembrar, né, pessoal? A ideia do GAT, como o Alex falou, surgiu aí de bate-papo com os alunos. O Felipe, que é o professor que trouxe também essa ideia, a gente trocou bastante informação aí para acelerar, né, a aprovação de vocês. Isso aqui é bom você sempre não esquecer, né? Lembrar que você tem que estar com a matéria toda na cabeça, mas é muita matéria. Então, só ler a matéria, só ler a apostila, só ler o livro não é suficiente. A gente tem falado isso em aula, né? Então, 10% do que você vai lembrar 10% do que você lê. Mas se você lê sempre, se você pratica aquele conteúdo fazendo questões, você vai lembrar mais. Então, a ideia aqui é você ensinar para você mesmo, né? Quando você faz um resumo, você ensina para você. Ensinando para você, você vai lembrar de 95%. Aqui nós temos colegas que já estudam em casa juntos ou em grupo aqui no curso. Se você ensina para o seu colega, você está lembrando mais do que ele até. Então, você ajuda o colega, né? E se ajuda, beleza, pessoal? Então, não vamos entrar naquela de que, não, só basta ler. Não adianta. Ler, você vai lembrar 10%. Lógico, um assunto que você já conhece, ler vai relembrar o que você já sabe. Legal? Aí, falando do GAT, essa ideia aí nova de, no mês, falar de todos os assuntos, ou quase todos os assuntos, ele está baseado nesse estudo aqui. É um estudo que mostra que no primeiro dia que você estudou uma matéria, você, por mais que aprenda 100%, então vamos lá, você está aqui, você vai aprender uma matéria hoje, pá. No dia seguinte, há uma tendência de você esquecer quase tudo, né? É a famosa curva do esquecimento. Então, de um dia para o outro, você já esquece muito. Aí, se no dia seguinte você investir a cada hora estudada, no dia seguinte 10 minutos, você tende a trazer os 100% para a sua cabeça de novo, para a sua memória. Legal, pessoal? Então,
Como é que faz isso? Você estuda uma matéria toda e depois estuda outra, no final você esqueceu daquela primeira. A ideia aqui é que em um mês a gente consiga rever as principais matérias, para você reviver a matéria. E o Anki está baseado nisso, né? Imagino eu que a maioria de vocês aqui no Brasil conheçam essa técnica, né? Ela consegue ficar relembrando você dos conteúdos mais importantes. E também, aquilo que você acerta toda hora, ele deixa para trazer lá na frente, né? Ele tem uma lógica disso. A aula de hoje, principalmente, as próximas que eu vou fazer para vocês, pessoal, e os outros professores também, a ideia aqui é que o principal você consiga colocar no Anki se você for usar, ou se você coloca em resumo, beleza? Então a ideia aqui é essa. Se você observou a apostila, eu coloquei tópicos novos, aprofundando, em forma de questão, já para você pensar em usar o Anki, ou fazer resumo. Ou seja, em vez de eu colocar teoria de coisa nova, eu coloquei questão para a gente pensar junto. E aí vai aproveitar para reforçar o teu conhecimento, beleza? Essa é a ideia. Então é gratuito o Anki, você pode usar. Tem um professor nosso aqui que vai estar com vocês, que é o Eduardo Neves, passou no BNDES, um dos créditos que ele dá é para o Anki, ele até compartilhou para a galera isso. Então, cada um se adapta a cada técnica, né? Uns preferem resumo, outros preferem mais questões, mapa mental. Você tem que decidir o que é melhor para si, né? Não é porque o colega faz e funciona para ele que vai funcionar para você. Mas a ideia do GAT está baseada nisso aqui. Relembrar sempre as matérias, tá bom? Aí, antes de eu entrar com a primeira questão, aí, 2 avisos rápidos aí. Pessoal que está online, tem um e-mail aí para você mandar dúvidas, beleza, pessoal? E as dúvidas é bom que vai ajudar também até quem está aqui. Então, vai ser 2 momentos. No intervalo, quem quiser continuar, aqui na sala continua, quem não quiser pode ir para o intervalo. Aí eu vou ver as dúvidas e vou explicar aqui para a câmera, para quem está ao vivo. Aí é bom que vocês vão poder assistir em casa ou aqui presencial, legal? O e-mail é dúvidas.agora@cursomúltiplos.com.br, beleza? A ideia desse e-mail é só durante a aula, legal, pessoal? Então, durante a aula, o Adalto vai estar resumindo aqui as dúvidas para a gente trocar aqui com vocês. O segundo aviso, eu sei que nem sempre a gente vai conseguir, mas seria bacana a gente combinar, evitar ao máximo entrar e sair da sala, pessoal, durante a aula, para não atrapalhar, porque para vocês mesmos, vocês vão ter acesso ao vídeo, né? Então, a câmera aqui até que está para lá, mas pode ser que em algum momento eu esteja explicando alguma coisa no quadro, né? Aí passando alguém aqui pode atrapalhar a gravação, atrapalha quem está online e atrapalha vocês mesmos depois de assistir o vídeo, legal? São 2 avisos aí rápidos para a gente tentar combinar o jogo. Tranquilo, meus amigos? Vocês já fizeram lá uma leitura da apostila? Sim, né? Isso. Mas não olharam o gabarito não, né? Vocês prometem? Eu posso acreditar? Posso. A Priscila falou, eu creio, hein? Amigos, a gente aqui, uma coisa importante, né? A gente sempre quer melhorar, né? Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, principalmente, manda e-mail para mim. O Felipe está me ajudando na coordenação do GAT, está trazendo ideias bacanas. Então, pode falar comigo, pode falar com o Felipe. Sendo que, no caso da apostila aí, aproveitando algumas sugestões de alguns alunos das aulas do TI Completo, o que eu fiz? O último slide é o gabarito, legal? Quem estudou comigo aí sabe que eu usava 2 arquivos geralmente, né? Um sem gabarito e um gabarito. Alguns alunos pediram, pô, Moniz, não pode colocar no último slide o gabarito? Do meu curso completo são 500 slides. Eu até estou pensando em fazer isso depois, mas não deu tempo. Mas como aqui vai ser um arquivo para cada aula, eu fiz isso. Só que eu preciso que vocês colaborem comigo, não decorando lá o gabarito. Porque a ideia aqui é que a aula seja dinâmica, mas que vocês pensem em cada questão. Se vier com gabarito, aí vai atrapalhar, beleza? Lógico, é bom você fazer em casa. Se quiser olhar porque errou, ótimo, mas não tente trazer para cá a resposta já pronta, beleza? A ideia é raciocinar. Como as questões são rápidas, eu vou dar aí 5, 10 segundos para você pensar na questão e a gente vem aprofundando cada item, tá bom? Então, a primeira delas, vejam lá. Essa primeira aí, o que vocês acham dela? Certo, boa. Tem uma tabela mais à frente, só para a gente relembrar muito rapidinho. Essas questões, CESP, falou a palavra todas, você fica com frio na barriga, né? Opa, eu acho que está errado, né? Porque somente, todos, sempre. Só que às vezes ela coloca de sacanagem todos. E vale, não vale? Nesse caso, vale. Se o todos for verdadeiro, que mal tem, né? Então, tem que ter cuidado. A dica de CESP é essa. Falou todos apenas somente, indica uma questão que pode estar errada. Mas, nem sempre. É o caso aqui.
Então, o PMBOK 4 e 5, aqui também, só fazendo aqui uma apresentação rápida, pessoal. O PMBOK, o teu desafio, aquele primeiro livro, é que ele tem a versão nova desde 2012, mas a maioria das bancas ainda estão comprando a 4. De vez em quando o SESP coloca lá 5, beleza? FCC de vez em quando coloca 5. Os slides que serão apresentados, eu sempre vou tentar relacionar para vocês a diferença da 4 para 5, legal? Ano que vem, provavelmente, as bancas só vão cobrar 5. Aí você esquece a 4. Então, algumas questões eu separei, outras eu deixei junto, tá bom? Para você saber as duas versões. A verdade é a seguinte, existem 5 grupos de conhecimento, né? O PMBOK, ele está baseado assim, ó, são 47 processos, na versão 5 ele fala, ó, 2 processos são de iniciação, outros processos são de planejamento, execução, monitoramento e encerramento. Existem questões, eu vou te mostrar aqui até do TCU, que cobrou só isso. Saber essa correlação, saber quais são as áreas de conhecimento e os grupos de processo. Então, o grupo de processo são esses 5. Ocorre que cada grupo de processo tem processo. Se é um grupo, né? Se é um grupo, tem que ter processo. E planejamento, todas as áreas de conhecimento têm processo lá, pelo menos um, para planejar como fazer as coisas. Então, além dos grupos de processo, existem as áreas de conhecimento. A área de conhecimento são assuntos que o GP tem que dominar, né? O PMBOK, ele é feito para o gerente de projetos fazer um trabalho melhor. Então, ele tem conhecimentos para isso, né? E as áreas de conhecimento resumem esse conteúdo. Então, são 9 áreas na versão 4 e 10 áreas na versão 5, não é isso? Então, tem lá escopo, tempo, custo, aquisição, RH, risco, comunicação, são lá 9 ou 10 áreas. A 10ª área da versão nova é partes interessadas. Ocorre que todas as áreas de conhecimento têm que ter pelo menos um processo de planejamento. Está perfeita essa questão. A segunda, vejam lá o que vocês marcariam. E essa aqui, o que marcamos? Errada? Errada, muito bem. Então, vocês estão dizendo que tem área de conhecimento que não tem processo de monitoramento e controle. Quantas áreas ou quais áreas? Uma RH, boa Priscila, tá afiado, ó. Então, podia estar assim, né? A única área que não tem processo dentro do grupo monitoramento e controle é RH, recursos humanos, boa, é única, beleza, pessoal? Então, isso pode cair em prova. Essas questões que o cara fala somente, nunca, né? Nunca vai ter um processo de RH no monitoramento, porque não está lá. Eu vou te mostrar isso na tabela rapidinho, beleza? Tanto na versão 4 quanto na 5. Então é bom você ficar ligado quanto a isso aí. Vejam essa. O que marcamos nessa? Errado, né? Só tem uma área de conhecimento que tem processo de ponta a ponta. Qual que é? Integração, né? Integração, a palavra é muito sugestiva, né? Ela junta, ela integra as outras áreas. Então tá errado, só tem uma. Integração, boa. E aí, rapidinho, então, essas questões são só para aquecer, beleza, pessoal? Essas questões, elas são mais tranquilas, né? A gente aqui não vai ficar gastando muita energia, mas você precisa ter em mente. É importante destacar isso, né? Quando a gente fala aqui do GAT, que é um grupo mais avançado, é que a gente não vai ficar gastando muita energia com coisas mais simples. Mas você não pode deixar para lá, né? Essas coisas mais simples você tem que saber, porque toda hora cai questão. Então, 2 tabelas. Essa primeira aqui, você já conhece certamente, é a distribuição dos processos na versão 4, ó, 2008, que ainda vai ser cobrada, beleza? Ainda está sendo cobrada. Então, você tem aqui 9 áreas de conhecimento à esquerda, o número em parênteses é a quantidade de processos daquela área. Em cima, nós temos os 5 grupos. Também em parênteses tem a quantidade de processos. Você percebe que planejamento é a quantidade maior, estão vendo? O que o PMBOK está falando aqui? É muito importante planejar. Fazer o que vocês fizeram ao se inscrever no GAT e quando estudar para concurso, você se planeja antes, né? Quando sai o edital, quem já fez turma de exercício aqui sabe que fica cheio o curso, né? Não tem nem vaga. Porque a galera vem quando abre o edital. Vocês estão fazendo antes de abrir o edital, né? Antes de abrir o TCU, SUSEP, BNDES. E tem que ser assim, tem que ser antes. A BIM está para sair. Tem que ser antes. Isso é planejamento.
É isso que o PMBOK fala, pessoal, né? Vocês aqui no GAT hoje estão iniciando o projeto GAT, né? Então é um projeto, início, meio e fim. Então o PMBOK fala isso, ó, 20 processos, é a maioria, é a grande maioria, quase a metade. Aí aquilo que a gente já falou, né? RH não tem processo em monitoramento, ó. É o único, estão vendo aqui? Como é que é fácil visualizar? É o único. Integração, é o único que tem de ponta a ponta. Aí uma dica rápida aqui, que às vezes as pessoas falam assim, tem que decorar isso tudo, Muniz? Não, você não tem que decorar isso tudo. Você tem que olhar para isso e ver o que dá dúvida, né? Porque tem coisa que é lógica. Processo com a palavra planejamento, ele vai estar onde? Em planejamento. Processo com a palavra monitoramento e controle. Entenderam? Não precisa ficar decorando tudo. Você tem que decorar aquilo que você vai esquecer. Aí deixa para a semana da prova isso, né? Mas o que você puder associar na tua cabeça é melhor. A ideia das aulas aqui é essa, né, pessoal? É explicar o que dá para ser explicado, te dar dicas para você não esquecer, mas aquilo que tem que ser memorizado, decorado, você precisa fazer isso mais próximo da prova. Legal? Então aqui você pode ver aquelas dicas de sempre, né? Os processos, as áreas mais importantes de prova são 4, não é? Escopo, tempo, custo e risco. Essas 4 aí tem que estar no sangue. E elas têm uma similaridade, são as únicas áreas que só tem processo em 2 grupos. Planejamento e monitoramento. Então, é outra lógica que você pode levar na sua cabeça, né? Então, escopo, tempo, custo e risco, que pula para cá, somente elas só tem processo em planejamento e monitoramento. As outras são mais distribuídas, beleza? Processo com a palavra RH, ou com a palavra equipe, tá onde? RH, dê resposta. Processo com a palavra atividade, tá onde? Em tempo. Então, essas dicas rápidas é importante que você tenha, porque você não precisa decorar. Você vai rapidinho lembrar lá na prova, beleza? Aqui da versão nova, meus amigos, o que nós temos? Em vermelho, os processos que entraram de novidade. Estão vendo aqui, ó? Aqui é uma área de conhecimento nova, tá em vermelhinho. Então, eu tentei colocar uma legenda aqui para vocês, ó. Vermelho, novidade. Aí, na turma do BNDES, aí os alunos falaram, pô, Muniz, falaram com razão até, né? Pô, partes interessadas, o processo de gerenciar o envolvimento, existia lá, gerenciar a expectativa das partes interessadas. Existe esse processo na comunicação. Boa. Aqui, ele, na verdade, mudou de nome e moveu de área. Então, ficou um verdinho, azulzinho. O aluno, foi até a Solange sugeriu isso, eu achei legal, tá aqui, tá bom? Porque isso aqui foram duas coisas que aconteceram com ele, né? Ele moveu de comunicação e, ao mesmo tempo, ele renomeou, tá bom? Então, o azulzinho, a grande maioria de novidade aqui, ele só padronizou o nome do processo, legal? Então, é frescura, eu acredito que a banca não cobre isso. Ah, não, melhorou, por exemplo, validar escopo, né? Antes era verificar escopo, não quer dizer nada, pô. Então, agora ficou melhor, né? Validar escopo em vez de verificar escopo. Isso pode acontecer de cair. Agora, quando tem essa transição de versões, amigos, o que geralmente mais cai são as mudanças significativas. E qual foi a principal mudança? Partes interessadas como nova área. Já caiu questão disso, cobrando, né? A FCC cobrou isso. O nome da nova área de conhecimento. Então, há uma tendência de cobrar mais fortemente os processos de partes interessadas. Beleza? Fechando aqui esse slide, você precisa ter isso na cabeça. A gente costuma falar que é o arroz com feijão, né? É o mínimo que você tem que saber para fazer uma prova de PMBOK. Não é garantido cair sempre, mas pode cair, né? Se cair, você resolve em 2 segundos. Iniciação e encerramento só tem 2 processos. Por que não começar a ter certeza desses 2, né? Quais são os 2 processos de iniciação? Tem que ser um de integração, não tem? Que ele tem todas, então com certeza um de integração, termo de abertura. O segundo é de aquisição, né? Aquisição e encerramento. O segundo é de... Não, é aquisição e identificar partes interessadas. Não é de aquisição, é de... Partes interessadas na versão 5, comunicação na 4. O pessoal está afiado, muito bem. Encerramento tem também na integração, que é encerrar projeto a fase. E na aquisição, que é encerrar aquisições. Então, grava esses 2 de ponta a ponta, porque a questão, quando falar certo, você crava rápido, sem gastar energia. Quando a questão falar errado, você já elimina, legal? Gravar 20 de só cós salteado é mais difícil, né? Aqui no caso tem até 24, tá vendo? Na versão 5, aumentou a quantidade de
processos de planejamento. Por que, principalmente, a segunda grande mudança em relação, depois da parte interessada, pessoal? É que toda a área de conhecimento agora tem um processo para desenvolver o plano dela. Na versão 4, faltavam 3 processos. E eram juntamente que processos? Das 3 áreas mais importantes. Escopo, tempo e custo. Legal? Então, é outra coisa que pode cair em prova, né? Da diferença. Vermelhinho aqui, você observou que são 3 processos de planejamento daquela área. Planejar escopo, planejar cronograma, planejar custo. Beleza, pessoal? Aí, com base nisso, eu até coloquei algumas questões rápidas aqui, falando um pouco dessas diferenças de versão 4 para 5. Vejam aqui a primeira. O que marcamos nessa aqui? Hã? Errada, certa. Agora, meio a meio, né? Essa questão aqui, eu gostava dela pra caramba na versão 4, eu afirmava categoricamente, né? Quem estudou aí vai lembrar, né? Eu falava isso, né? Olha, gente, existem questões que vão te cobrar entrada e saída, a gente sabe disso. Se você puder colocar uma lógica de sempre ou nunca, ajuda, não ajuda? Você não vai ter dúvida, sempre vai ter aquela entrada, sempre vai ter aquela saída, isso é bom. E na versão 4, eu podia afirmar isso, pessoal, tá certa a questão, né? O PGP nunca entrava para nenhum processo de iniciação e para nenhum processo de planejamento, tá certo isso? Entendeu, Patrícia? Então, por isso que eu falei 4, ó. Na 5 mudou um pouco, eu vou te falar o que mudou. Tentei colocar aqui, mas... Beleza aqui, pessoal? Versão 4 a gente podia afirmar categoricamente: nenhum processo de iniciação e planejamento tem como entrada o PGP. Que é o PGP? Plano de Gerenciamento do Projeto. Beleza, amigos? Então tá certinho essa aqui. Vejam essa. Pagou R$10. Eu esqueci de falar a regra, né? Puxa vida, aí. Esqueci de falar a regra. O que marcamos aí, pessoal? O Bernardo já deu a dica, né? E vocês vão ganhar um cafezinho pago por ele, legal? Porque eu esqueci de praticar o processo ITIL, gerenciamento do nível de serviço. Fazer um acordo com vocês, né? SLA. Quem falar antes de eu falar valendo, paga uma multa. Aí vocês escolhem a multa que o Bernardo vai pagar. Ou o café para todo mundo ou R$10. Então vocês depois façam uma votação aí. Porra, coitado. Ele vai cancelar o GAT agora, né? Vai embora. Pessoal, tá certinho. O Bernardo falou certo, porque com certeza na versão 4, todos os processos de execução, monitoramento, encerramento, tem que ter o PGP. Isso era muito bom. Eu explicava de um jeito que eu ficava feliz, eu colocava na tua cabeça isso. Na versão 5 mudou, cara. Aí eu tenho que te falar o que mudou. Atrapalhou um pouco essa lógica. Porque antes a lógica era muito boa, né? Se eu estou criando o PGP no planejamento, não tem sentido ele entrar. Entenderam a ideia? Ele não entrava, nem na iniciação, nem no planejamento. Se a execução eu executo com base no PGP, tinha sentido todo o processo de execução entrar, não tinha? Tinha. Se eu monitoro comparando o realizado e o planejado, tinha sentido entrar no monitoramento? Se eu encerro, eu tinha que... Entenderam a ideia? Tinha todo o sentido na versão 4. Só que na versão 5 ele fez algumas modificações nisso. Então vamos treinar isso. Não tem. Então, não tem. É que você piscou aí. Não, olha a palavrinha não aqui, ó. Não. Você piscou no não, ó. Entendeu, Patrícia? Não pode mesmo não. Nem na iniciação, nem no planejamento. Então você acertou e errou ao mesmo tempo, né? Menos mal. Você achou que tivesse, né? Perfeito, não tem. Agora vamos ver quem está ligado na versão 5. Vamos ver quem... Ah, boa. Ó, outra coisa importante, pessoal. As dúvidas, a gente vai tentar aqui na medida... A gente vai colocar como regra, repetir a dúvida que o colega fez. Porque até na aula presencial, a gente está tentando adotar esse modelo, porque ajuda, né? Quem está lá atrás não ouviu a dúvida da Patrícia, beleza? Muito menos quem está lá fora, né? Quem está online, e você vai assistir o vídeo depois. Então, o Adalto vai ajudar os professores a lembrar de repetir a dúvida. A dúvida dela, que eu nem lembro mais agora, qual foi? Ela vai ter que repetir para mim também.
Pelo que eu entendi foi o seguinte, você achou... A iniciação não tinha PGP. Isso, ela, pô, Muniz, com um pouco de ódio no coração, ela falou pra mim, pô, Muniz, como é que na iniciação eu vou ter o PGP? Você tá maluco? Isso que ela falou, em outras palavras. Só que ela é educada, né? Ela falou baixinho, só pra mim, mas no fundo ela tava com um pouco de ódio no coração. Só que o que eu falei com ela é que eu concordo, não tem que ter. Na iniciação e no planejamento não tem que ter o PGP. É que ela piscou, que eu falei, ela não viu a palavra não. Beleza? Então, Adalto, é isso, pode lembrar, tá? Aí a versão 5. Essa aqui que eu parei, não foi? Tá, então vamos lá. Segura o Bernardo aí, Priscila. Porra, ele vai fiscalizar os outros, né? E aí? Quero ver quem tem coragem. E que não viu o gabarito, né? Por favor. Estão com medinho? Tem medo não, pessoal. Aqui pode errar, né? Não pode errar lá no SESP, perde um ponto. Aqui é festa. Tá certo, é corajoso. Parabéns. Certo. Aí é uma nova leitura para você não esquecer mais. Na versão 5, padronizou que toda área de conhecimento tem um processo de planejamento. Não foi o que nós falamos? Então a gente tem, para cada uma das 10 áreas, um processo de planejamento. E todos eles, esses processos de planejamento, vão entrar o PGP. Por isso que agora eu não posso afirmar que o PGP não entra mais no planejamento, que nem na versão 4, sacou? Tem sentido essa lógica, não tem? Vamos pensar. Eu vou planejar o escopo, vamos pensar isso? Quando eu planejo o escopo, tem todo sentido, é o processo de planejar aquela área de conhecimento. Tem todo sentido entrar o PGP, pessoal. Entenderam a lógica agora do PMBOK 5? Se todo o processo, melhor, se toda área de conhecimento tem processo de planejar aquela área, tem todo sentido o PGP entrar. Entenderam a ideia agora da lógica? Mudou um pouquinho da versão 4, mas você pode levar isso para sempre agora, para não esquecer. Ah, quais processos que entram no PGP? No planejamento, todos os processos do planejamento daquela área. Planejar escopo, tempo, custo, risco, aquisição, blá, 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 blá. Beleza? É a nova leitura que a gente pode fazer agora. Beleza? Quer dizer que todos os outros processos de planejamento não têm o PGP como entrada. Só vai ter os de planejar aquela área. Aí você fala, pô, Muniz, mas a integração, como é que fica nessa história? Qual o nome do processo de planejar a área de conhecimento e integração? É o PGP, boa. Lógico, ele não tem. Beleza? Desenvolver o plano de gerenciamento de projeto é um processo, não é? É o primeiro de planejamento que a gente faz. Ele vai ter o PGP como entrada? Não, se ele faz o PGP, ele vai ter como saída, né? Então aqui, se uma banca quiser falar assim, todos os processos de planejamento têm que ter o PGP como entrada. Essa questão é para exercitar isso, mas dependendo da leitura, ela pode estar errada, não pode? Então está certa com essa observação que eu falei, que a integração é ela que cria o PGP. Entenderam a ideia, pessoal? Então, cabe recurso, não cabe nessa aqui que eu fiz? Se você for bem cri-cri, cabe, não cabe? Cabe. É para isso mesmo. Eu coloquei para dar essa discussão. Entenderam a ideia, pessoal? Ou seja, toda área de conhecimento precisa do PGP como entrada no planejamento. Agora, a integração é uma área de conhecimento, não é? Ela não tem, porque é ela que cria o PGP. Todo mundo captou essa parada aí, pessoal? Sim, né? Vejam essa. Certo ou errado? Essa está certa. Essa aqui podemos usar a mesma lógica do PMBOK 4, né? Lá no 4 não era assim? Todo o processo de monitoramento e encerramento tem um PGP como entrada. Aqui você pode continuar usando. Porque tem sentido, não tem? Eu monitoro e encerro com base no PGP. O PGP, pessoal, é o plano principal, beleza? É o plano que é a base de tudo para o GP fazer o seu trabalho. Beleza, amigos? Então essa aqui está certa, porque essa você pode fazer uma correlação idêntica à versão 4 do PMBOK. E essa aqui? Certa. Essa aqui é para te dar uma dica
para você ficar lembrando também da entrada de PGP. O PMBOK padronizou. Ele está falando o seguinte, em vez de ficar igual na versão 4, que entra o PGP na execução, lá entrava, não entrava? Todos os processos de execução tinham o PGP como entrada. Aqui ele fez o seguinte, já que toda área de conhecimento tem o seu plano, tem mais sentido colocar o plano da sua área na execução. Entenderam a ideia? Então não entra mais o PGP, entra o plano de cada área. Tempo tem a sua área, escopo tem, risco, entenderam a ideia? Então, todo o processo de execução de cada área, aqueles processos que tem na execução, é lógico, né? Eles vão ter como entrada o plano da sua área, que tem lá no planejamento. Agora, tem uma área de conhecimento que vai entrar o PGP nessa história, não tem? Que área é essa? Integração, né? O plano de gerenciamento da área de integração é o próprio PGP. Então, tá certo, essa aqui não tem discussão nenhuma, né? Com a observação de que o plano de integração é o próprio PGP. Beleza? Então, a leitura que a banca pode fazer também é a seguinte, se ela quiser colocar uma questão mais capciosa. Na execução, somente o processo de integração tem como entrada o PGP. Tá certo isso? Tá certo. Ou nenhum outro processo tem um PGP como entrada, além de integração. Entenderam a ideia? Aí tá certinho. Porque todas as outras 9 áreas de conhecimento não vão ter na execução o PGP como entrada. Somente integração, que é orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Só esse processo de integração na execução é que tem como entrada o PGP. O resto é o plano da sua área. Plano do escopo, de tempo, de custo. Beleza? Ao longo das aulas mais para frente, a gente vai dar uma aprofundada maior nessas entradas. Quer dizer, não vou chegar aqui com decoreba, né? Vou tentar dar uma dica para vocês das coisas mais importantes, tá bom? Para a gente relembrar e reforçar.